Na entrevista do dia com Maria Lídia Flândoli, a análise da trajetória de Lula e do PT. Hoje o convidado do Jornal da Gazeta é o sociólogo José de Souza Martins, professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e autor do livro Do PT das Lutas Sociais ao PT do Poder, publicado pela editora Contexto, entre outras obras. Muito obrigada por estar aqui, professor. Eu quero mostrar esse seu livro, que eu li, um livro muito interessante, uma retrospectiva histórica, né? O senhor narra o presente através de uma perspectiva histórica de fatos que mostram, né, que as coisas chegaram onde chegaram e por quê. E eu quero começar exatamente na primeira pergunta. O PT, quando começou, se apresentou empunhando a bandeira da ética e da justiça social. Na sua análise, 36 anos depois, no que o PT se transformou? Bom, o PT se transformou nisso que está aí no debate, né? Nas dificuldades e na crise deste momento. O que é importante a gente levar em conta, esse foi um pouco a proposta do livro, é que o PT de 36 anos atrás era o PT da base. Então, o que o PT dizia que queria fazer pelo Brasil era o que as bases queriam que fosse feito, né? Então, havia uma utopia, no fim das contas, que é o lado bonito do processo político sempre. Depois, o poder se apoderou do PT, como se apoderaria de qualquer partido, não é? Isso é um defeito do PT. A questão é ver como o PT se deixou apoderar pelas tramas do poder de uma estrutura política como a nossa, que é cheia de defeitos, baseada no clientelismo, na troca de favores, etc, etc. O PT não resistiu. Professor, e Lula? Lula se apresentou à população brasileira como o primeiro presidente companheiro. Deixou o governo com 80% de aprovação. E hoje, no que se transformou Lula? Hoje, Lula, ministro-chefe da Casa Civil, conforme já foi anunciado, do governo Dilma Rousseff. No que Lula se transformou? Olha, nós não sabemos ainda no que Lula se transformou, e acho que nem ele sabe no que ele se transformou. Nós estamos vivendo um momento com muitos fatos novos a cada hora, então é um pouco difícil. Ele se transformou no contrário do que ele era lá no começo, né? No começo ele era, não o companheiro, porque isso é um discurso de partido, mas ele era um igual, quer dizer, era um homem que tinha raízes populares. O Lula entende a língua popular, eu acho que é o único político brasileiro que tem competência para entender isso. Eu até costumo dizer que Lula fala português com uma estrutura em Nhangatu, que é a língua geral que ainda se fala no Brasil, e nós falamos na cidade de São Paulo, né? São 30 estações de metrô, trem, etc., que tem nome em Nhangatu. Se você não falar em Nhangatu, você não anda em São Paulo. O Lula não tem esse problema. Então, há um tipo de mentalidade que o torna extremamente comunicativo e capaz de entender essa utopia. Ele continua entendendo essa utopia. A questão é saber se a crise que foi produzida no PT e na pessoa dele pelo poder permite a ele continuar nesse processo interativo que foi tão característico da relação dele com o povo. Agora, quando o senhor mostra, né, a força do poder, inclusive sobre ideais, sobre esperança, sobre uma crença que pode gerar um partido com a força que o PT teve e o próprio ex-presidente Lula teve, né, ficando os 2 mandatos, elegendo a sua sucessora nas 2 vezes. O poder tem aí uma característica de ser por si mesmo corruptor? No caso do Brasil, eu acho que sim. Desde a fundação da República, a gente tem que levar em conta que a República nasceu de um golpe militar, mas em seguida as oligarquias regionais tomaram o poder, voltaram por via eleitoral, numa época em que pouca gente votava. E foi feito um sistema de troca de favores entre regiões, entre políticos de partidos diferentes. É todo um sistema de cooptação que funciona até hoje. A Constituição de 1988
não conseguiu reestruturar a República, né? Mesmo o regime militar, que veio falando em corrupção e subversão, etc., acabou sendo cooptado por esse processo de troca. Quer dizer, ele puniu os subversivos, mas poupou os corruptos. Bom, professor, o senhor no seu livro diz que Lula é o grande enigma da política brasileira e que ele continua crescendo mesmo no desgaste. O senhor já decifrou o que explica essa resistência? Por que, com toda essa investida, com tudo que tem acontecido, Lula continua com a força que tem, mesmo tendo perdido força, conforme mostram as pesquisas, tem muita força ainda, é maior do que o PT e assume no governo, ou o governo assume o principal ministério da presidente eleita pelo povo. Ele vai ser primeiro-ministro, né? Sem um regime parlamentarista. Olha, eu acho que o enigma do Lula está no fato de que, historicamente, a população brasileira, a massa dos recantos, dos confins do Brasil, que é uma região que eu conheço razoavelmente, fiz pesquisa durante anos na região amazônica e tudo isso, é uma população que pensa a política a partir de um outro registro, que não é o registro das pesquisas de opinião, não é sequer o registro dos partidos políticos e dos políticos em geral. Os políticos brasileiros não conhecem a população brasileira. Eles acham que conhecem, mas eles não conhecem a população brasileira. Um traço importante nessa história é que a população não acredita no que dizem. Então, podem provar, o juiz pode dizer, a polícia pode fazer, eles não acreditam, eles querem outro tipo de evidência. E esse outro tipo de evidência não foi produzido até esse momento, né? Que convença a população, que é uma evidência de natureza moral, não de natureza política. É o que já foi estudado por diferentes pesquisadores em diferentes lugares, que a lógica do processo histórico é uma lógica moral, não é uma lógica política, racional, econômica. Não adianta fazer correlação entre o dólar e o comportamento eleitoral da população, que não vai dar absolutamente nada, né? Então, o Lula sabe disso, esse é o detalhe importante, e ele sabe conversar com isso, né? Então, ele tem um fôlego enorme, ele vai, se não houver uma mudança real no quadro político e as pessoas que estão sendo processadas, etc., não forem alcançadas no calcanhar moral, não vai acontecer nada. Para encerrar, professor, adversários do PT, muitos deles rejeitam o PT, entendendo que o PT representa a esquerda no Brasil. E no seu livro o senhor diz que o PT não é nem nunca foi um partido de esquerda. Aí a minha indagação, não é nem nunca foi um partido de esquerda, como se desde o início o PT se propôs a ser o partido dos trabalhadores e dos excluídos? Olha, o fato do sujeito ser trabalhador não quer dizer que ele seja de esquerda. O fascismo e o nazismo cresceram com o apoio dos trabalhadores, não é? Portanto, não é por aí. E não é de esquerda, não é porque eu estou dizendo que não é, porque eu acho que deva ser diferente. É que há três grandes facções que compõem o PT na origem. Uma facção é a sindical, São Bernardo do Campo, Belo Horizonte, etc., que é um grupo que vem de outra tradição política, não necessariamente de esquerda. A tradição do populismo varguista, que não era de esquerda de jeito nenhum, etc. Claro, na região do ABC houve uma certa influência comunista numa certa época, com muita contradição, porque o ABC é também muito católico até hoje. Então, houve um momento que católicos votaram nos comunistas quando houve a eleição para prefeito em 47, né? E foi aí que o Vaticano decide criar a diocese e trazer um bispo muito progressista, o Dom Jorge Marcos de Oliveira, a quem eu dedico o livro, que eu conheci, que era, na linguagem de hoje, você poderia dizer de esquerda, embora não fosse, né? Ele era um oriundo da ação católica, muito influenciado pelas ideias de Emmanuel Mounier, o editor da revista Esprit, que não é esquerda, é uma esquerda, é um catolicismo social. Então é o quê? PT não é de esquerda? Para encerrar, é o quê? O PT é um partido de extremo centro. Não é? Ele não é de esquerda, não é de direita. Ele é um partido. Mas esse é o PSD do Kassab.
Ele falou que é. Muitos partidos são isso no Brasil, né? Quer dizer, você vai procurar o que é uma esquerda, talvez o PPS, mas fora disso não. Agora, outra ala importante para entender é a ala católica, que está na base do funcionamento original do PT, né? Que passou as ideias para o PT. Então, esquerda, quando a gente pensa em esquerda, pensa no marxismo. Pensa numa política de superação histórica, que atende necessidades radicais. O PT é um partido reformista, ele não avança além disso. Eu agradeço muito sua entrevista, professor, e lembro que o livro que fala a história do PT está, como me disse o professor, nas livrarias. Eu li. É interessante para a compreensão de tudo o que acontece hoje. Obrigada, professor, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Estela.